Nós vamos dar continuidade à nossa série de mensagens que nós estamos fazendo no Evangelho de Marcos. Nós ainda não terminamos o Evangelho de Marcos. Hoje nós vamos ler o capítulo 12, versículos 28 a 34. É bom assim porque não tem aquela ideia, o pastor planejou essa palavra só para falar comigo, né? Nós estamos numa série de mensagens, tem uma sequência, amém? É uma sequência de texto. Então, hoje caiu esse texto. Então recebamos como palavra de Deus em nossas vidas, amém, queridos? Vamos ler o texto da palavra? Marcos capítulo 12, do versículos 28 ao 34. Marcos capítulo 12, versículos 28 a 34. Perdão que eu estava aqui. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Um dos mestres da lei aproximou-se e os ouviu discutindo. Notando que Jesus lhes dera uma boa resposta, perguntou-lhes: de todos os mandamentos, qual é o mais importante? Respondeu Jesus: o mais importante é este: ouve Israel, o Senhor, o nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, de todas as suas forças. O segundo é este: ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que estes. Muito bem, mestre, disse o homem. Está certo ao dizer que Deus é único e que não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de todo o seu entendimento e de todas as forças, e amar o seu próximo como a si mesmo, é mais importante do que todos os sacrifícios e ofertas. Vendo que ele tinha respondido sabiamente, Jesus lhes disse: você não está longe do reino de Deus. Daí por diante ninguém mais ousava lhes fazer perguntas. Pai, nós te adoramos, glorificamos o teu nome pela tua rica palavra, e nós estamos aqui, Senhor, com essa incumbência, ó Deus, de ministrar aquilo que o Senhor já tem colocado no meu coração, ministrar durante esta semana. Fale conosco, Pai, que teus anjos estejam sobre este lugar, ó Deus amado, o teu Espírito Santo esteja nos capacitando, tanto para falar como para ouvir. Nós precisamos aprender do Senhor, Pai. Nos ensina, nos esconda, Senhor, atrás da tua cruz, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Nós estamos diante de um texto onde Jesus sempre, ele é questionado pelos fariseus e saduceus. Então, quando nós vamos ler os evangelhos de Marcos, Mateus, Marcos, Lucas e João, nós vemos ali as narrativas dos fariseus e os saduceus com inveja de Jesus, sempre tentando pegar Jesus em alguma falha. E aqui, Jesus já havia respondido para eles sobre a ressurreição. E aí os fariseus, vendo que Jesus tinha respondido sabiamente sobre a ressurreição, lógico, era Deus, era o Senhor Jesus Cristo. Agora os fariseus e os saduceus, eles fizeram uma outra pergunta para Jesus: mestre, de todos os mandamentos, qual é o mais importante? Então Jesus explicou, falou para eles, resumindo aqui os 10 mandamentos em 2: amar a Deus acima de todas as coisas, amar o próximo como a ti mesmo. E dentro desse texto, nós queremos aprender nessa noite aquilo que o Senhor tem colocado em meu coração a transmitir para a igreja. O mandamento mais importante. Qual é o mandamento mais importante? Está aqui, resumido em 2: amar a Deus acima de todas as coisas. Na realidade não é só isso, acima de todas as coisas. O texto, o versículo 30 diz assim: ame ao Senhor o seu Deus de todo o coração, toda a alma, todo entendimento e toda força. 4 coisas, ou 4 maneiras que nós devemos adorar a Deus. Então nós queremos ver algumas coisas que o Senhor tem colocado no meu coração. Lógico
que eu não vou aqui esgotar todo o assunto sobre isso, porque nós sabemos que são infinitas as ilustrações ou palavras ou ministrações que Deus tem para nós através desse texto, mas eu creio que esta porção foi ao que Deus preparou para nós dessa noite. E quando nós olhamos para o texto que diz que nós temos que amar a Deus com todo o nosso coração, interessante que Jesus fala com todo o nosso coração. Ele não fala com uma parte do nosso coração, mas com todo o nosso coração. E quando nós olhamos para o nosso coração, nós podemos dizer que o coração, ele representa as nossas emoções, os nossos desejos. Você deseja a Deus? Essa é a pergunta que eu faço. Você deseja a Deus? Porque a Bíblia diz que nós temos que adorar a Deus com todo o nosso coração. E a pergunta que eu faço: você deseja a Deus? Você almeja Deus, almeja estar perto dEle? Você quer estar com Ele? Desfrutar da sua presença? Será que é esse mesmo meu desejo agora aqui neste lugar? Será que é o nosso desejo durante a semana é conhecer Deus, é estar perto dEle, todo o nosso coração voltado para Ele? Será que é isso? Começamos então a fazer estas indagações dentro do nosso coração. A ideia de passar tempo com Deus traz alegria para você? Quando nós falamos assim, vamos para a igreja, ou vamos orar, quando nós falamos assim, vamos ler a Bíblia, vamos reunir para adorar a Deus, para cantar, para ler, você se alegra com isso? Esta é a pergunta que o Senhor está fazendo para nós nessa noite. Isso traz para você um impacto, uma emoção grande, uma vontade, um desejo forte. Porque quando nós olhamos o que Jesus disse sobre os mandamentos, amar a Deus de todo o nosso coração. E quando nós olhamos para o coração representa então as nossas emoções e os nossos desejos. Tudo aquilo que nós fazemos ou agimos, primeiro nasce dentro do nosso coração. Tudo aquilo que nós praticamos, primeiro nasce dentro do nosso coração. Nós planejamos aquilo e depois fazemos. Então esta é a primeira pergunta que nós fazemos para nós nessa noite. Será que nós realmente estamos amando a Deus de todo o nosso coração? O amor a Deus, ele não é apenas um pensamento intelectual. Às vezes nós dizemos para as pessoas frases bonitas, que às vezes as pessoas ao olhar ou ouvir a frase, aquele texto ou aquele poema, elas vão dizer: nossa, você parece que serve a Deus, você parece que ama a Deus. Mas será que realmente isso está representando o nosso coração? Ou é só parte do nosso intelecto? Ou é só parte daquilo que nós queremos expressar de uma forma a maquiar aquilo que realmente está dentro do nosso coração? O Senhor pergunta para nós nessa noite: você me ama com todo o seu coração? Você está disposto a entregar a sua vida por mim? Você está disposto a fazer tudo aquilo que for preciso por amor a mim? Nós temos que amar a Deus com todo o nosso coração. O amor ao coração envolve os nossos sentimentos. O amor só é completo quando o seu prazer está em Deus. O amor a Deus só é completo quando o nosso prazer está em Deus. Deus está dizendo para nós que nós temos que amar ao Senhor, Ele mesmo, com todo o nosso coração. E nós trouxemos aqui dois exemplos. Salmo de número 33, versículo 21, o salmista diz: nele se alegra o nosso coração, porque nós confiamos em Deus. Por que nós temos que confiar em Deus com todo o nosso coração? Porque Ele nos ampara, porque Ele cuida de nós, porque Ele sempre está nos atendendo. Aí quando nós olhamos para Ana, nós dizemos aqui do texto, 1 Samuel capítulo 2, versículo 1 e 2, Ana orou ao Senhor depois que o Senhor deu um filho para ela. Ana diz assim: meu coração exulta no Senhor, meu coração se alegra no Senhor, minha força é exaltada, minha boca exalta sobre os meus inimigos, pois me alegro em tua libertação. Aleluia. Queridos, somente aqueles que confiam no Senhor podem realmente ter prazer em louvar ao Senhor. E quando nós falamos que nós temos que louvar a Deus ou amar a Deus com todo o nosso coração, está falando que nós temos que amar com prazer. Nós não podemos amar a Deus por obrigação.
Nós não podemos amar a Deus por interesse próprio. Nós temos que amar a Deus com todo o nosso coração, com sinceridade, dizer: Pai, eu só tenho a Ti, eu só confio em Ti, Senhor, os meus olhos estão postos em Ti, Senhor, eu sei que no Senhor eu posso ter uma resposta, Senhor, o meu coração é totalmente do Senhor. Queridos, nós precisamos amar a Deus com todo o nosso coração. Não há ninguém santo como o Senhor, não há outro além de Ti, não há rocha alguma como nosso Deus, disse Ana na sua oração, expressando a alegria do seu coração. E o texto diz também que nós temos que amar a Deus com toda a nossa alma. Com toda a nossa alma. A sua alma, podemos dizer que é a sua personalidade, os seus pensamentos, o seu entendimento. Será que você procura conhecer mais a Deus? Será que nós procuramos conhecer mais a Deus? Você usa a sua inteligência, suas capacidades para se aproximar mais dEle? A alma, ela representa a nossa personalidade, os nossos pensamentos. A alma representa aquilo que nós fazemos uns pelos outros. Será que você tem feito uns pelos outros? Será que você realmente tem se aproximado mais das pessoas? Será que você tem se aproximado mais de Deus? Sua relação com Deus faz parte da sua identidade. A nossa alma também precisa estar totalmente voltada para Deus. Toda a nossa alma voltada para Deus. Nossa alma representa aquilo que nós fazemos uns pelos outros. Nossa alma representa aquilo que nós focamos nas pessoas. Nossos sentimentos aqui na terra. Nosso espírito nos liga a Deus. Quando nós falamos de alma e espírito, o espírito nos liga a Deus. A alma é aquela que representa as nossas emoções uns pelos outros. A Bíblia diz que nós temos que amar a Deus com toda a nossa alma. Quer dizer, fazer uns pelos outros, com todo amor, com todo carinho. Nós temos que fazer o máximo possível para as pessoas. Nós temos que amar as pessoas. Nós temos que ceder as mãos para as pessoas. Os nossos sentimentos pelas pessoas têm que ser sentimentos bons, sentimentos de alegria, sentimentos de paz. Com toda a nossa alma nós temos que adorar a Deus. E quando nós amamos a Deus com toda a nossa alma, isso significa que você também está amando as pessoas. Isso significa que o seu relacionamento com as pessoas está 100%. Quando você ama as pessoas, você representa isso, representa isso com a sua alma. A sua alma está se alegrando no Senhor. A sua alma está adorando a Deus. Salmo 103, versículo 1 e 5 diz assim: bendiga ao Senhor a minha alma. Bendiga ao Senhor todo o meu ser. Bendiga ao Senhor a minha alma. Não esqueça de nenhum das suas bênçãos. É Ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças, que resgata a sua vida da sepultura e coroa de bondade e de compaixão, que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia. Aleluia. O salmista está dizendo: alma, bendiga ao Senhor, louve ao Senhor. E é isso que o Senhor está dizendo para nós nessa noite, filho. Mantenha a sua alma em adoração a Deus. Mantenha os seus pensamentos em adoração a Deus, porque Ele tem feito por você. Ele tem perdoado os seus pecados. Ele tem curado as suas doenças. Ele tem resgatado a sua vida da sepultura do inferno. Ele tem feito muitas coisas por você. É isso que Jesus está dizendo para nós nessa noite. Temos que amar a Deus com todo o nosso coração e com toda a nossa alma. Não é só uma parte, é com toda a nossa alma, com todo o nosso coração. E o texto diz também que nós temos que adorar a Deus com todo o nosso entendimento. Entendimento. Eu não posso adorar a Deus com o meu entendimento de Deus meia boca, vamos dizer assim. Não, eu tenho que ter uma firmeza. O meu entendimento é esse: Jesus é rei. Jesus tem um plano. Jesus me resgatou. Eu tenho que ter firme no meu entendimento da palavra. Eu não posso ser leviano. Eu não posso ficar em cima do muro, como diz o ditado. O meu entendimento tem que estar voltado para o Senhor. Senhor, eu creio em Ti, Senhor. Eu sei que o Senhor vive. Eu sei que o Seu trono está no céu, como diz a palavra. Eu sei que os Teus pés caminham sobre a terra. Eu sei que o Senhor tem uma morada para mim. Eu tenho que ter o meu entendimento firmado. Eu não posso ficar balançando de um lado para o outro com dúvida. Não, o nosso entendimento tem que ser:
Deus existe, Deus é poderoso, Jesus tem uma morada para mim, o reino dele vai ser estabelecido, Jesus me ama, ele tem um plano precioso para mim. Nós temos que ter esse entendimento cravado em nosso coração, em nosso entendimento, com todo o nosso entendimento. Nós não podemos dizer que adoramos a Deus se nós ainda duvidamos de algumas coisas que a Bíblia está dizendo. Eu tenho que crer fielmente que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é a boca de Deus falando conosco. Eu tenho que crer com todo o meu entendimento que não há dúvida de que Deus tem um plano para nós. Eu não posso adorar a Deus com dúvida de que Deus é poderoso, que Ele domina sobre toda a face da terra, sobre todo o universo. Eu não posso adorar a Deus com essa dúvida. Por isso que Jesus está dizendo nesse texto: amai a Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todo o seu entendimento. Você não pode ter dúvida do amor de Deus. Nós não podemos ter dúvida de jeito nenhum. É isso que o diabo tenta fazer na humanidade. É isso que o diabo tenta jogar na mente de muitas pessoas, é colocar a dúvida de que Deus existe, de que Deus tem um plano. O diabo tenta colocar as pessoas, elas mesmas, como deuses sobre essa terra, enquanto que a Bíblia diz que só há um Deus sobre todo o universo, o Deus criador de todas as coisas. Esse é o entendimento que nós temos que ter. E muitas pessoas não conseguem adorar a Deus, porque acham que existem outros deuses. Porque acha que existe o Buda, existe o Maomé, existe pessoas, ídolos espalhados sobre esse Brasil, sobre o mundo, que são deuses, que carregam multidões. Nós temos um único Deus, e Ele não é o nosso ídolo. Lembre-se bem disso. Meu ídolo é Deus. Não, Deus não é o seu ídolo, Deus é o seu Senhor. Ídolo é aquele que nós podemos carregar debaixo do braço. Ele não é carregado por ninguém. Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele é o nosso Senhor, amém? Esse entendimento nós temos que ter. Provérbios capítulo 2, versículo 6 diz assim: pois o Senhor é quem dá sabedoria, de sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Pois o Senhor é quem dá sabedoria, e de sua boca procede o conhecimento e o discernimento. E filho, se nós não temos entendimento ainda daquilo que Deus está falando, aqui em Provérbios está dizendo que o Senhor é quem dá sabedoria. É o Senhor quem dá o conhecimento, o discernimento da sua palavra. E muitas vezes, meus irmãos, nós não conseguimos adorar a Deus com todo o nosso entendimento, é porque nós não nos aprofundamos naquilo que está escrito nas Sagradas Escrituras, é porque nós não procuramos conhecê-lo com toda a nossa alma, com todo o nosso coração. Nós ficamos na superfície, procurando ouvir somente aquilo que as pessoas estão falando. Vou ouvir uma mensagem na igreja, vou ouvir uma mensagem lá no YouTube, vou ouvir uma mensagem no Facebook. Não, meu irmão, você tem o Espírito Santo, você tem capacidade, com a ajuda do Espírito Santo, para entender as Sagradas Escrituras e adorar a Deus com todo o seu entendimento. É o seu entendimento, não é o entendimento só do pastor, não é o entendimento só do líder, não. Nós temos que adorar, nós, eu e você, com todo o nosso entendimento. E como é que eu posso adorar a Deus com todo o meu entendimento, se eu não conheço as Sagradas Escrituras? Impossível. Impossível nós adorarmos a Deus com todo o nosso entendimento, se não conhecermos as Sagradas Escrituras. Provérbios capítulo 3, versículo 3 a 14, diz assim: como é feliz o homem que acha a sabedoria, o homem que obtém entendimento. E quando nós falamos do entendimento, querido, especificamente estou falando do entendimento das Sagradas Escrituras. Mas isso aqui não fecha só nas Sagradas Escrituras, porque todo aquele que busca sabedoria em qualquer área da sua vida, ele é bem sucedido, ele é alegre, porque como é bom saber, como é bom aprender. Eu não canso de falar isso para o meu filho, para aqueles que eu posso falar. Continue estudando, continue buscando conhecimento, sabedoria. Hoje nós estamos em um mundo da internet. A coisa mais fácil que tem é você fazer um curso, você aprender sobre economia, sobre finanças, você aprender sobre política, sobre religião. Você aprende o que você quiser. Tem cursos gratuitos na internet, mas as pessoas não querem conhecimento.
As pessoas preferem ficar com as frases formadas, aquelas frases de autoajuda, que ela só ouve aqui e sai aqui e não fica no coração. Querido, a Bíblia é a palavra de Deus, é um livro de sabedoria. É por isso que o Senhor está dizendo: adora o Senhor com todo o seu entendimento. E não só o entendimento das Sagradas Escrituras, mas aquele entendimento que você consegue desenvolver durante a sua vida. Quantas pessoas deixam de ser prósperas porque elas pararam no tempo, porque não busca conhecimento, não busca sabedoria, não quer saber de estudar mais, não quer saber de fazer nada, só quer receber na mesa o prato feito. Quantas pessoas estão assim? E a Bíblia está dizendo para nós hoje: busque ao Senhor, adore ao Senhor com todo o seu entendimento. E o texto ainda diz que nós temos que adorar a Deus com toda a nossa força. Amar a Deus com todas as suas forças implica usar seu corpo, suas ações, suas palavras. Você pode amar a Deus com todas as suas forças de muitas maneiras: pulando ou dançando de alegria em sua presença, falando de Jesus, fazendo o bem, dedicando o trabalho a Deus. O amor de Deus se revela de maneiras poderosas quando entra em ação. Nós temos que adorar a Deus com toda a nossa força. E quando nós falamos com toda a nossa força, está dizendo que vai haver momento em que adorar a Deus vai requerer de nós uma força sobrenatural. E esta força sobrenatural não vem de você, mas vem de Deus. E nós precisamos continuar adorando a Deus com toda a nossa força. Está difícil, mas eu continuo adorando a Deus. Está faltando isso, mas eu continuo adorando a Deus, querido. Porque o nosso foco não está só nessa terra. O nosso foco está naquilo que o Senhor Jesus tem prometido: as mansões celestiais, aleluia, o lar celestial, a morada eterna. Esse mundo, como diz a própria palavra, ele vai passar. Mas aqueles que tiverem Cristo firmado hoje, ele não morrerá. Essa é a mais pura da verdade. É onde entra adorar a Deus com todo o entendimento. Quando eu falo para você que aqueles que servem a Cristo, eles não morrerão eternamente, você tem que crer nisso. Você não pode duvidar disso, senão você não está adorando a Deus com todo o seu entendimento. Aleluia. Todos aqueles que adoram ao Senhor Jesus Cristo com todo o sentimento, com toda a sua força. Quando eu falo assim, olha, vai haver um dia em que Jesus Cristo, ele vai restabelecer o seu reino sobre essa terra. Vai haver um dia em que nós, igreja do Senhor Jesus Cristo, vamos governar com ele sobre essa terra. Eu não sei se é na terra ou se é no céu, mas nós vamos governar com ele. O importante é que vai haver um momento de paz sobre essa terra, um momento onde não haverá mais dor, mais sofrimento, um momento de um governo justo sobre essa terra. É isso que a Bíblia nos ensina. Então nós temos que crer nisso. E quando a Bíblia fala, eu tenho que amar a Deus com todas as minhas forças, querido, por que ele está falando isso? Porque vai precisar da sua força, vai precisar dos nossos esforços. Vai haver momento em que a situação vai ser tão difícil, tão desesperadora, que você vai dizer, não é impossível, Deus não existe. Não, mas Deus existe, aleluia. É por isso que Deus está falando conosco nessa noite: ame a Ele com todas as suas forças. Se não fosse preciso as nossas forças, Ele não teria falado. Ele não teria falado. E vai chegar um dia, meu irmão, minha irmã, que nós vamos entender tudo isso claramente. Como diz o apóstolo Paulo, hoje nós conhecemos em partes, mas haverá um dia que será revelado plenamente. Nós temos apenas que crer naquilo que o Senhor está falando. Não afastar os nossos pés do caminho do Senhor, com toda a nossa força. O diabo está aí, como diz a palavra, ao nosso derredor, se passando de leão, rugindo como leão. Mas ele não é o leão. Quem é o leão? É Cristo. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é o Todo-Poderoso. Mas ele fica ao nosso redor, querendo nos amedrontar, querendo armar ciladas, querendo jogar diante de nós oportunidades, né? Que coisa linda, que coisa tremenda. Mas nós temos que ter cuidado. É nesse momento que você tem que usar a sua força.
E às vezes a força vai ter que ser usada para você afastar de algo muito grande. Que você vai pensar, isso é de Deus, mas cuidado, às vezes é uma cilada do diabo, você tem que ter cuidado. É por isso, querido, que os seus pensamentos têm que estar ligados na palavra de Deus. Você tem que amar a Deus com todo o seu entendimento, com todas as suas forças, com todo o seu coração, com toda a sua alma. Querido, se você estiver ligado em Cristo, você não vai ser enganado, você não vai ser conduzido para a perdição, mas unicamente para um caminho de vida eterna. Precisamos amar a Deus com todo o nosso coração. Colossenses capítulo 3, versículo 23 e 24 diz assim: tudo que fizerem, preste atenção nesse versículo. Apóstolo Paulo dizendo a Colossenses capítulo 3, versículo 23 e 24: tudo que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor. De quem nós receberemos? Do Senhor, a recompensa da herança. Então tem uma herança, tem uma recompensa. É por isso que nós temos que fazer com todo o nosso coração. Tudo aquilo que nós colocarmos as mãos para fazer para o Senhor, nós temos que entregar com todo o nosso coração. Fazer o possível e o impossível para que aquilo aconteça, para que o nome do Senhor Jesus Cristo seja alcançado, para que vidas sejam alcançadas. É a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. Salmo 119, versículo 10 diz assim: eu te busco de todo o coração, não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. Nós temos que buscar a Deus com todo o nosso coração, com todas as nossas forças, e tudo aquilo que nós vamos fazer, que nós estejamos fazendo para a glória de Deus, façam de todo o coração como para o Senhor. Amém? Às vezes Deus requer de nós algumas coisas, alguns serviços para a obra do reino, e aí nós achamos que Deus, Ele não está vendo, só porque você não consegue vê-lo com seus olhos físicos, mas Deus está vendo. Então, se Deus colocou na sua mão para fazer algo, querido, para a obra do reino, faça com todo o seu coração, dê o seu sangue, se for preciso, mas faça para que o nome do Senhor seja glorificado. Lembre, Ele tem um olho que tudo vê, aleluia. Se você pensa que Ele não está anotando tudo, Ele está registrando tudo aquilo que você está fazendo, aleluia. E quando chegar naquele dia, Ele vai entregar para você a sua coroa, recheada de pedras preciosas, daquilo que você fez para o reino de Cristo. Mas por isso que Ele está dizendo: faça com toda a sua força, não seja frouxo, não seja medroso, façamos para a honra e para a glória do Senhor, aleluia. Não é só no emocional ou na intelectualidade e forças, precisamos amar a Deus com todas as possibilidades que temos. Resumindo isso aqui, não é só no nosso emocional, no nosso intelecto, na nossa força. Quer dizer, você não pode fazer uma coisa e deixar de fazer outra, não. É por isso que Jesus está dizendo: ame ao Senhor com todo o seu coração, toda a sua alma, todo o seu entendimento, toda a sua força. Você não pode amar só em duas partes ou em uma parte, não, nas quatro. Você tem que ser completo. Precisamos amar a Deus com todas estas possibilidades, com tudo aquilo que o Senhor Jesus tem falado. Não é só com o seu coração, não é só com a sua alma, mas sim com a sua alma, o seu coração, o seu entendimento e suas forças. Aleluia, amém? E a segunda parte desse texto, quando Jesus disse: nós temos que amar o próximo como a nós mesmos. Nós falamos aqui o que é amar a Deus e amar o próximo. E quando nós falamos em amar o próximo a si mesmo, e Jesus termina assim: não existe mandamentos maior que esses. Esse mandamento, ele está baseado nos 6 últimos mandamentos de Êxodo capítulo 20. Êxodo capítulo 20, versículo 12 a 17. E o primeiro mandamento está baseado nos 4 primeiros mandamentos, lá de Êxodo capítulo 20. É por isso que Jesus falou 2 mandamentos, mas resumiu os 10 em 2. Então quando você pega amar a Deus acima de todas as coisas, é os 4 primeiros mandamentos de Êxodo capítulo 20. E amar ao próximo com nós mesmos são 6 mandamentos do capítulo 20 de Êxodo. Observe que para amar o próximo tem mais, né? Tem mais mandamento. Para amar a Deus nós temos 4 ali, resumido. E para amar o próximo nós temos 6 mandamentos.
Mas Jesus diz que nós temos que amar ao próximo como a nós mesmos. Aleluia. Êxodo capítulo 20, versículo 12 e 17 diz assim: honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor te dá. Primeiro mandamento de amor ao próximo. Então o primeiro mandamento de amar ao próximo é honrar pai e mãe, ser fiel a Ele, obedecer a Ele. Isso vai fazer o quê? Vai prolongar os dias nossos sobre a terra. Interessante que quando nós olhamos para esse mandamento, é o único mandamento que tem promessa. Um mandamento que prolonga os nossos dias. Então, se você quer que seus dias sejam prolongados, ame seu pai, honre seu pai e sua mãe. Não existe nenhuma possibilidade nas escrituras de você dizer: eu não gosto do meu pai, não amo meu pai. Não existe isso. Se você não amar a Deus acima de todas as coisas, e você não honrar o seu pai e sua mãe, querido, tem coisa errada aí. Nós precisamos honrar nossos pais e nossas mães. Mesmo se esse pai, se essa mãe, ele te maltratou, ele te bateu, ele te deixou furioso, ele te deixou entristecido, é seu pai, é sua mãe. Nós precisamos crer, como eu disse no início, quando Cristo disse para nós, nós temos que amar a Deus com todo o nosso entendimento. E qual que é o entendimento correto das Sagradas Escrituras? Amar o pai, honrar o pai e a mãe. Se nós não honrar o pai e a mãe, nós não estamos adorando a Deus com o nosso entendimento. Estamos em falha. Precisamos honrar. E o segundo mandamento de Êxodo capítulo 20, versículo 12 a 17 diz: não matarás. Nós não devemos matar seres humanos. Quando a Bíblia fala amar o próximo como a nós mesmos, ele diz: não mate o seu humano, não mate o seu próximo. Você não vai querer matar você mesmo. Se você ama você mesmo, você não quer matar você mesmo. Da mesma forma, você também não quer matar o outro. Não adulterarás. Quando nós falamos de amar o próximo, a Bíblia fala também: não adulterarás. Você é casado, permaneça fiel com a sua esposa, com o seu esposo. Isso representa amar o próximo. Quem é o próximo? É aquele que sempre está do seu lado. Não é só a sua esposa, não é só o seu pai. O próximo é aquele que você consegue alcançá-lo. É aquele que você está vendo. É aquele que Deus te deu a oportunidade de estender a mão. E quando nós olhamos para esta questão, nós olhamos para o texto que Jesus nos ilustra sobre o bom samaritano. E os homens perguntam para Jesus: mas quem é o meu próximo? E Jesus então conta a parábola do samaritano. E ali desce dois líderes, passa perto daquele homem apedrejado e não ajuda ele. Passou um sacerdote, passou um levita e não ajudou a ele, mas passou um samaritano e ajudou a ele. E aí, qual é a conclusão que nós tiramos? O meu próximo é aquele que eu estou vendo, eu tenho condições de ajudar, eu sei da situação dele, eu tenho que ajudar ele. Não importa se ele é meu parente, se não é meu parente. Eu conheci a situação dele, ele é meu próximo. Qualquer pessoa, seja ele judeu, seja ele samaritano, seja ele gentil, qualquer pessoa que você conhece a situação, você ficou sabendo, tem condições, estenda a mão. Esse é amar o próximo. Às vezes nós pensamos que o próximo é só aquele que está dentro de casa. O próximo é todo aquele que você sabe da situação dele, você conhece, como aquele samaritano, aquele homem que foi apedrejado. Todos que passaram ali viram ele, mas só um atendeu. Quem era o próximo? Aquele que estava ali no chão. Quem que poderia ter ajudado? O levita, o sacerdote poderia ter ajudado, mas eles não ajudaram. Então, querido, amar a Deus acima de todas as coisas, amar o próximo como a nós mesmos. Não adulterarás, não furtarás. Outro mandamento que está lá em Êxodo capítulo 20: não furtar. Não furtar também representa amar o próximo. Porque a Bíblia vai amar o próximo como a nós mesmos. Você gostaria de ser roubado? Não. Quem gosta de ser roubado? Ninguém. Então, o que é que Deus está falando? Se você não gosta, também não faça isso com outro. Não faça isso. Não furte. Não dirás falsos testemunhos contra o teu próximo.
Amar o meu próximo é não dizer falsos testemunhos, é dizer que o irmão é isso e aquilo, sendo que é mentira. É isso que a palavra está dizendo. Nós não podemos dizer falsos testemunhos para aqueles que nós conhecemos ou para aqueles que nós estamos próximo dele. Não cobiçarás a casa do seu próximo, não cobiçarás a mulher do seu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que é do seu próximo. Isto é amar o seu próximo. Resumido aqui naquele mandamento de Jesus. Ele resumiu 6 mandamentos em um: amar o próximo como a ti mesmo. Quem é o nosso próximo? Aquele que você consegue ver e sabe da sua dificuldade, independente do lugar onde estejamos. Esse é o nosso próximo. Amém? Devemos nos esforçar para amar o nosso próximo como nós mesmos. Nós devemos nos esforçar. É por isso que Jesus disse que para amar a Deus com todas as nossas forças. E quando nós olhamos amar a Deus acima de nossas forças, eu também tenho que amar o meu próximo com todas as nossas forças. Porque se nós deixarmos os nossos pensamentos, os nossos desejos, nossos prazeres carnais dominar a nossa vida, nós não vamos amar o nosso próximo. Nós não vamos perdoar os nossos irmãos. Nós não vamos fazer nada disso. Amém? Nós devemos fazer isso para a glória do Senhor. Devemos esforçar-nos para amar o nosso próximo como a nós mesmos. Devemos interessar-nos pelo seu bem-estar. Devemos interessar pela sua felicidade. Devemos nos interessar pela sua prosperidade. Devemos fazer tudo para que sirva de bem para ele, para proporcionar o bem para a vida dele. Nós devemos amar o próximo como a nós mesmos. Tudo aquilo que você deseja para você, deseja para o próximo. É isso que Jesus está dizendo. Querido, eu tenho a convicção de dizer para você que é um dos mais difíceis mandamentos para se cumprir hoje. Por quê? Se naquela época Jesus contou a parábola do bom samaritano e só um passou e atendeu, hoje talvez passaria ali 10, 20, 30 pessoas, deixavam de lado. Porque as pessoas esqueceram de amar. As pessoas não estão mais preocupadas umas com as outras. Quantas pessoas necessitadas, quantas pessoas passando dificuldade. E às vezes nós acordamos, tomamos o nosso café, vamos trabalhar e nem sequer lembramos do nosso próximo. Nem sequer perguntamos, fazemos uma ligação, será que ele está bem? É por isso que quando nós olhamos para esta realidade, nós temos que olhar para a cruz. Ah, se não fosse o amor de Cristo, ah, se não fosse o perdão de Jesus, todos nós estaríamos perdidos. Mas quando a Bíblia diz que Ele levou sobre si todas as nossas dores, todos os nossos pecados, o castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele. Nós podemos olhar para essa realidade quando a palavra ela nos confronta, quando a palavra ela chama nós para esta realidade e nós começamos a questionar dentro de nós, mas meu Deus, eu não consigo ser uma pessoa tão boa. Mas você olha para Cristo, querido, Ele foi bom e justo, aleluia. É através dele que você consegue a salvação, é através dele que você consegue a força, é através dele que você consegue ser uma pessoa melhor, é através dele que você consegue ser uma pessoa generosa, é através dele que você consegue amar o próximo como a ti mesmo. Se nós não nos alimentar dele, se nós não nos alimentarmos da sua palavra, nunca vamos conseguir amar o nosso próximo, nunca vamos conseguir estender as mãos. Você sabe por quê? Porque nós vamos estar grudados, agarrados em nosso eu, em nosso egocentrismo, vamos estar agarrados nos nossos desejos e projetos. Esquecemos que Deus tem um maior projeto sobre a vida da humanidade, sobre a sua vida.
E quando Jesus vai ensinar os discípulos, ele pega uma vasilha de água e começa a lavar os pés dos discípulos, dizendo: filho, é assim que vocês têm que fazer, servir uns aos outros, humilhais uns perante os outros, lavai os pés. O que ele está dizendo, querido? Ninguém no reino de Cristo tem que querer ser o maior. Aquele, quanto mais humilde ele for, mais honrado ele será no céu. É isso que Jesus está dizendo. Mas muitas vezes, meus amados irmãos, o que nós vemos hoje, atrás de muitos púlpitos, infelizmente, de muitos canais, pessoas querendo ser sempre maiores, sempre grandes, poderosos, bem vistos, mas esquece que o próprio Jesus, ele lavou os pés dos discípulos. E quando nós fazemos esse tipo de coisa, nós não estamos amando a Deus, e muito menos amando o nosso próximo. Tiago capítulo 2 versículo 8 diz assim: se vocês de fato obedecerem à lei do reino encontrada nas escrituras, que diz: ame o seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Amém? Palavra do Senhor. Não é uma frase de ajuda, é a Bíblia. O apóstolo Tiago está dizendo para nós: se vocês de fato, olha que ele destaca, de fato, se vocês realmente, não é por acaso, se vocês de fato obedecerem à lei do reino, a lei do reino de Cristo, a lei de Deus, encontrada onde? Nas sagradas escrituras, que diz: ama o seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Quem é que não quer agir corretamente? Todos nós queremos. 1 Pedro capítulo 4 versículo 8 diz assim: sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Amém? Só de amar, os seus pecados já estão perdoados. Como nós amamos a nós mesmos? A Bíblia está dizendo que nós temos que amar o nosso próximo como a nós mesmos. Como é que nós estamos nos amando? Faço essa pergunta para você. Você se ama? Você cuida de você? Você cuida do seu corpo? Você cuida da sua saúde? Você cuida de tudo? Amém? Agora, se você não ama nem você mesmo, é impossível você amar o próximo. É melhor, vamos usar aqui uma frase mais concreta: se nós não conseguimos amar nem a nós mesmos, é melhor você nem amar o próximo, porque senão vai estar feio o negócio. Mas eu creio que não, todos nós amamos a nós mesmos, todos nós queremos o bem para nós mesmos. Amém? Tudo aquilo que você quer para você de bem, tudo aquilo que você deseja para você, deseje também para o seu próximo. Aleluia. Jamais nós vamos desejar o mal para nós mesmos. Sempre nós buscamos o bem, sempre nós buscamos satisfazer aquilo que nos traz prazer e não aflição. Alguém que procura aflição? Não. Todos nós procuramos prazer, todos nós procuramos alegria. Esta é a forma que nós nos amamos. Então, se você busca alegria, se você busca prazer, se você busca satisfação, se você busca prosperidade, se você busca alegria, é isso que nós temos que desejar para o próximo. Aleluia. Temos que olhar para o nosso próximo e enxergar nós nele como um espelho. É possível? É possível, Marcelo? Olhar para o próximo e falar: eu estou vendo eu ali, é o espelho. Isso é amar, né? Quando Daniel estiver lá comendo aquela picanha suculenta e fala: eu estou vendo o pastor aqui. Será que ele vai ver? Mais ou menos assim, tá, Daniel? Você entendeu, Daniel? Você entendeu? Tá bom. É tão bom quando você recebe um convite para comer uma picanha. Nem precisa nem ser picanha, o frango assado já está ótimo, né? Mas é bom, querido, isso representa amor. A igreja tem que começar a pensar assim, entendeu? Quando você está naquele momento de alegria, nem que você não tenha condições de chamar ele, não tem problema, mas lembre dele pelo menos, ore por ele. Senhor, eu estou comendo aqui essa picanha, abençoa o pastor lá que ele possa comer também. Mas já é alguma coisa, pelo menos você está orando por ele, ou pelo seu irmão, amém? Amar o próximo, irmão. Que gostoso quando todos nós amarmos uns aos outros com todo o nosso coração.
Isso representa amar o próximo. É quando nós olhamos para o próximo e enxergamos nós nele, como se fosse um espelho. Conclusão: quando conseguirem o Espírito de Deus, se sentirão cheios de bondade. É através do Espírito Santo que nós conseguimos fazer isso. Lembre-se disso. Jamais nós vamos conseguir amar o próximo, enxergar ele como no espelho, se nós não tivermos o Espírito Santo em nós. Só o Espírito Santo de Deus consegue trazer para nós este entendimento, essa possibilidade de você lembrar do seu irmão quando você está lá naquele momento de alegria. Quem não tem o Espírito Santo, eu lembrei de uma oração, vou lembrar, o Daniel hoje me fez lembrar de uma coisa, né? Estava orando assim, ó, Senhor abençoa esse alimento, em nome de Jesus, amém, que não vem mais ninguém. Eu vou deixar. A oração de quem não tem amor, viu, Daniel? Abençoa, Senhor, que não vem mais ninguém. Não, deixa vir todo mundo. Brincadeira, eu estou cuidando dele aqui, só para tirar um sarro nele. Então, mais ou menos assim, quando nós não temos o amor, quando nós não enxergamos isso na palavra, e quando nós não temos o Espírito Santo, é mais ou menos assim que nós pensamos. Deixa ele para lá, cada um se vira, como diz aquele ditado, cada um no seu quadrado, né? Se o pastor ou seu irmão Manuel ou Pedro está comendo jiló, ele está bem, eu estou comendo a carne, tudo bem, tranquilo. Mas não é assim. A Bíblia diz que no início da igreja, eles repartiam entre si. Lá no Pentecoste, eles reuniam em casa, eles comiam em casa, eles repartiam entre si, tudo o que eles tinham, eles não consideravam seus, eles repartiam uns com os outros. Nós temos, querido, que praticar este amor, nós temos que sair dessa superficialidade, nós temos que sair só da frase, nós temos que começar a agir dessa forma, amar mesmo de verdade, ter compaixão das pessoas. Ser representante de Cristo nessa terra, amém? Glória a Deus. Como podemos esperar que Deus nos abençoe quando estivermos tentando defraudar nosso irmão, se ele é filho do Pai Celestial, assim como nós? Pense nisso. Sendo assim, o Senhor tem interesse no bem desta pessoa. Vocês acham que o Senhor ficaria contente conosco se tentássemos prejudicar um filho seu? Você acha que Deus ficaria contente quando nós prejudicamos um filho dele? Todas as vezes que nós prejudicamos o nosso irmão, todas as vezes que nós mentimos para o nosso irmão, todas as vezes que nós armamos alguma situação para que o irmão saia no prejuízo ou na ofensa, nós estamos desagradando a Deus. Amar a Deus com toda a nossa força, entendimento, coração e alma. Amar o nosso próximo como a nós mesmos. Ver ele no espelho, ver ele como no espelho. Amém? Você é o seu irmão também. Você é como um dele. Amém? Ame ele pensando assim. Mateus capítulo 25, versículo 40, último texto para nós terminarmos. A Bíblia está dizendo que Jesus, naquele dia do juízo final, onde nós estaremos diante do trono de Deus, ele vai dizer assim: o rei responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim me fizeram. Vou ler de novo. Jesus disse: digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a alguns dos meus menores irmãos, a mim me fizeram. Tudo aquilo que nós fazemos para alguém, estamos fazendo para Deus. Tudo aquilo que nós fazemos nessa terra, com amor, com dedicação, fazemos para Deus. Amém? Quando amamos o próximo, amamos a Deus. Ficamos de pé. Vamos encerrar.